Mateus 20, capítulo 28, diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Esse foi o melhor presente que a humanidade recebeu, a vinda do Filho de Deus. Então você tem motivos de sobra para estar feliz, você tem motivos de sobra para ser grato, e para olhar essa questão do Natal de uma forma diferente. Quando alguém te fala do Natal, você fala: olha, eu ganhei um presentaço de Natal. Sério, o que você ganhou? Um carro? Nossa, o que você ganhou? Um videogame? Você fala: não, Jesus. Jesus foi o maior e melhor presente que eu recebi. Jesus, ele se sacrificou por nós, ele se entregou por nós. Esse é o maior presente que ele nos deu, foi o seu sacrifício de amor. Seu sacrifício de amor. Se você for um dia, se não, quando você um dia for evangelizar alguém, fala isso. Fala: olha, eu tenho um presente para te dar. Ah, qual? Jesus. Mas como assim? A vinda dele aqui foi um presente, porque ele se entregou por você, ele se sacrificou por você, ele deu a vida por você. Quer presente melhor do que esse? Então, quando você for falar de Jesus, fala disso, desse maravilhoso presente que a humanidade recebeu. O sacrifício de amor de Jesus por nós. Meus irmãos, hoje é dia da Bíblia. Muito bom, eu fico muito feliz no dia da Bíblia. Porque eu tenho em casa uma pessoa que ama a Bíblia assim como eu amo a Bíblia. Mas ela tem um dom que eu não tenho. Ela consegue decorar fácil os versículos da Bíblia. E nós vamos hoje, como é dia da Bíblia, nós vamos ler e ouvir o texto que nós vamos trabalhar hoje, que é o Salmo 22. Agora você pode abrir, eu vou chamar a Nádia aqui à frente, e ela vai recitar de cor, do 1 ao 18. Boa noite, irmãos. Hoje eu fui tímida, esse ano eu fui meio tímida. Ano passado eu lembro que eu fui mais corajosa no dia da Bíblia, o ano retrasado eu não me lembro. Mas foi maravilhoso poder refletir sobre esse texto. Gostaria que os irmãos já abrissem suas Bíblias no Salmo capítulo 22, porque eu pude constatar que antes de Jesus nascer, houve uma pessoa que falou as palavras que Jesus falou quando ele estava se entregando em amor por nós. E isso me deu um alívio muito grande, porque realmente, assim, eu pude constatar que quando a gente faz aquilo que Deus manda a gente fazer, a gente vai se transformando aos poucos em pequenos cristos. E isso aconteceu na vida de Davi antes do ministério de Jesus. Os irmãos vão poder constatar na leitura do texto, e se por um acaso eu usar alguma palavra diferente, é porque a versão talvez seja diferente. Mas os irmãos vão constatar. E isso é maravilhoso. Saber que quanto mais próximos nós estamos do Senhor, nós passamos a falar aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus fala, e nós somos mais reconhecidos pelo povo, e o Senhor olha para nós e se alegra. E nós temos falado, sempre na nossa EBD, e eu quero chamar os irmãos, aproveitar essa oportunidade que eu estou com o microfone na mão, chamar os irmãos para a EBD dos novos membros. Você que já é batizado, ou então você que chegou há pouco tempo na igreja, ou então você que sente a necessidade de ter um fortalecimento da sua fé, de não ter uma fé como uma coxa de retalho, você está convidado para participar da nossa EBD todos os domingos às 9 da manhã. Começa às 9h30, mas nós nos encontramos aqui às 9. Os irmãos que têm participado têm experimentado grandes mudanças em suas vidas, porque nós temos mergulhado de fato, assim como outras classes também da EBD, temos mergulhado na palavra de Deus, e é maravilhoso. Preste atenção no texto. E se alegre no Senhor. Antes de começar o texto, que hoje seja um dia de alegria na sua vida, meu irmão.
Eu quero ver um brilho de Jesus brilhar nos seus olhos, independente da tribulação e da circunstância. Amém? Que os irmãos da nossa igreja, que nós sejamos conhecidos como crentes que têm brilho no olhar, independente da tribulação, das circunstâncias. E eu quero já aproveitar que a gente já começou a comemoração do Natal, desejar para você um Natal diferente. Tenha um Natal com brilho no olhar. Se delicie na salvação, experimente a alegria de saber que você não vai morrer, que você é eterno, que você vai viver para sempre ao lado do Senhor e que o Senhor está preparando um lar para cada um de nós. Isso é maravilhoso. Diz assim o texto: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, a ti eu clamo de dia e tu não me respondes. Também de noite eu clamo e não há em mim sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Os nossos pais confiaram em ti. Confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. A ti clamaram e não foram envergonhados. Palavras de Davi. Mas eu sou verme e não homem. Eu sou o opróbrio dos homens e o desprezo do povo. Todos os que me veem me desprezam. Eles afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Eles dizem: temeu ao Senhor, salve-o, livre-o, porque nele tem prazer. Contudo, tu me fez nascer, tu me preservaste, ainda estando eu no seio da minha mãe, quando eu ainda estava sendo amamentado, eu me entreguei a ti. Estando eu ainda no ventre, desde o meu nascimento, tu és o meu Deus. Não te afastes de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, muitos touros, fortes touros de Bazã me rodeiam. Como quem quer me trucidar, eles me olham. Como leões que despedaçam e rugem. Derramei-me como água, e o meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se-me o vigor. Eu acho que eu perdi uma palavra. Todos os meus ossos se desconjuntaram. Todos os meus ossos se desconjuntaram. Eu vou voltar. Derramei-me como água. Todos os meus ossos se desconjuntaram. E o meu coração fez-se como cera. Derramou-se, derreteu-se dentro de mim. Secou-se-me o vigor. A minha língua secou-se-me o vigor como um caco de barro. E a minha língua apegou-se ao céu da boca. E assim tu me deitas ao pó da morte. Cães me cercam.
Uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham e encaram a mim. Eles repartem as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sorte. Tu, porém, ó Senhor, és o meu Deus. Força minha, não te afastes de mim. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Amém. Eu gostaria de deixar uma palavrinha para os irmãos. Amém. Deus seja louvado. Meus irmãos, que encontro maravilhoso esse daqui. Deus quer operar na minha vida e na sua vida. Que esse dia seja um dia de transformação. Não vá para casa igual você veio, não. Quando a gente chegou aqui, o Senhor já estava. Quantas maravilhas Ele tem feito na nossa vida. E a gente esquece que o dia de hoje é o dia de transformação. Quantas vezes a gente entra por aquelas portas ali com a mesma pendência. E Deus todo dia vem para poder nos transformar e nos dar alegria e fazer a gente viver em salvação. É um presente que eu gostaria de dar para o irmão. Já que hoje é dia de dar presente, eu quero muito dar esse presente para o irmão. Um presente de crente. Eu quero que o irmão vá embora vivendo a alegria da salvação. E que cada dia mais, eu e você, possamos valorizar esse livro de amor que o Senhor escreveu para nós. E eu termino a minha fala da seguinte forma. Um homem quis presentear a amada com uma grande carta. E ele escreveu tudo o que ele gosta naquela carta. E o que ele gosta, o que ele não gosta, e deixou para ela. E ela também ele é o amado da vida dela também. Ela o ama, mas ela não leu a carta. E aí ele não vai se sentir amado jamais por ela. Porque ela não sabe como que ele se sente amado. Relacionamento tem disso. As meninas aí que ainda não casaram, que não estão namorando, sabem disso. Os casados sabem o que é isso. Eu preciso me sentir amada e o Álvaro precisa se sentir amado. É assim que o Senhor fez com a sua igreja amada. Ele deixou uma carta. E nós precisamos ler essa carta de amor. Que o Senhor nos abençoe, que esse dia da Bíblia seja especial. O dia já está terminando. Mas que seja especial na vida de cada um de vocês. Que quando o irmão chegar em casa, que o irmão coloque a Bíblia em um local mais acessível para que o irmão possa pegar e ler. E que dessa forma, cada um de nós, cada irmão dessa igreja, receba as bênçãos do Senhor na sua vida. Que o irmão seja abençoado em nome de Jesus. O Senhor já comprou isso tudo para nós. Muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe a cada um. Glória a Deus, muito bem. Meus irmãos, com as palavras que ela recitou para a gente aqui, do Salmo 22, do 1 ao 20, na verdade, que ela falou, né? Eu tinha falado do 1 ao 18, mas ela foi até ao 20. Nós vimos que Davi consegue narrar o momento da crucificação. Vocês perceberam isso junto comigo? As palavras de Davi? Davi não passou por algumas coisas que ele narrou. Mas nós que conhecemos a história, nós que temos acesso à palavra, nós sabemos de quem ele estava falando. Estava falando de Jesus. Essa é uma interpretação que nós temos do Salmo 22, do sofrimento e sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quer ver? Ele fala da perfuração da lança, ele fala dos furos das mãos e dos pés, ele fala da sede, fala da divisão das roupas. Onde que nós vemos isso na história? Lá em Jesus. Olha que bênção. Não sabemos o momento exato que Davi compôs esse salmo, mas a citação dele por Jesus na cruz nos ajuda a entender o seu significado.
como parte da mensagem eterna do Evangelho de Cristo. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. E a mensagem eterna que Ele passa para a gente é que Jesus se sacrificou por nós. Tudo isso que Ele viveu, que Davi aqui narrou, que a Nádia pôde interpretar, tudo isso que eu falei aqui agora, foi o sacrifício de Jesus por mim e por você. Imagina, se Jesus não tivesse tomado tal atitude. Já pensou nisso alguma vez? Se Jesus não tivesse tomado a atitude que tomou, de se entregar por você e por mim, o que seria de nós? Onde estaríamos se Jesus não tivesse tomado tal atitude? Por acaso, alguém que não fosse Jesus teria disposição de morrer por você e por mim? Eu acho que não. Só Jesus aceitou essa missão e cumpriu essa missão. É difícil acreditar que alguém carregaria a cruz que Jesus carregou. É difícil pensar em outra pessoa que faria o mesmo, sem reclamar, sem murmurar, sem ficar nervoso ou sem desistir. Quanto mais se entregar, por outro. E nós, por muito menos, reclamamos, murmuramos, desistimos, ficamos nervosos. Você acha que você tem direito de agir dessa forma? Reclamar, desistir, murmurar? Jesus fez tudo o que fez por você. Não reclamou em momento nenhum. Ele se sacrificou. Hoje nós estamos falando do sacrifício. Jesus é o sacrifício. Ele se sacrificou por você, sem reclamar, sem murmurar, sem desistir de nada. Foi até o final da missão dele. Jesus é o exemplo para nós em tudo, inclusive nisso. Inclusive nisso. Faça as coisas sem murmurar, sem reclamar. Dê o seu melhor. Deus enviou o melhor dele para nós. Jesus fez o seu melhor por você. O que você tem feito por ele? O que você tem feito por Jesus? Como você tem feito as coisas, aliás, por Jesus também, né? E quando falamos que Jesus se sacrificou por nós, falamos do seu sacrifício da cruz. Ali o Senhor se sacrificou por nós. Para pagar pelos nossos pecados, Jesus veio à terra. Em João 3,16. Meu irmão, se você tiver que gravar um versículo, escrever lá na parede da sua casa um versículo lá, escreve esse, João 3,16. Se você tiver que fazer uma camiseta com um versículo, faça desse versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando falamos desse sacrifício de amor, nós precisamos definir algumas coisas. Surgem algumas perguntas, né? Para que fiquem bem claras, nós precisamos resolver algumas questões simples, mas necessárias. Por exemplo, a primeira pergunta que você pode fazer, diante disso tudo que eu falei, é: então o que é esse negócio de sacrifício? Ouço falar disso. O que é então? Da onde veio essa história de se fazer sacrifício? Se você for lá em Gênesis, lá no começo de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, você vai ver como, na língua da juventude, né? Aconteceu uma treta, aconteceu um problema lá. Que treta foi essa que aconteceu lá? Entre Deus e o homem. Um problema chamado pecado. Por conta da desobediência de Adão e da sua mulher, Adão, ele rompeu esse relacionamento que ele tinha com Deus. Esse estado constante de adoração que ele tinha com Deus. O pecado veio, criou um abismo entre Deus e o homem. Criou um abismo.
Por isso é necessário o sacrifício. Porque Deus exigia sacrifícios de animais agora, para que a humanidade pudesse se aproximar novamente dele. Através desses sacrifícios, o homem conseguia perdão pelos seus pecados, conseguia se aproximar novamente de Deus. Eu gostaria de ler com vocês Levítico capítulo 4, versículo 35. Como é dia da Bíblia, nós vamos ler alguns versículos da Bíblia. Se você não der tempo de abrir, fica tranquilo, eu vou ler, você acompanha. Levítico 4, 35 diz assim, para nós ganharmos tempo, eu vou lendo. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Então, através de Adão, todos os homens passaram a ser pecadores. Se Adão rompeu esse relacionamento com Deus, se lá no Éden aconteceu esse abismo tal entre Deus e o homem, todos após Adão também estão com esse abismo entre eles. Mas para o homem ter novamente, a humanidade novamente ter acesso a Deus, ter os seus pecados perdoados, era necessário esse sacrifício, ordenado pelo próprio Deus. Iam lá, sacrificavam o animal, derramavam sangue, tinha todo um processo para Deus aceitar o sacrifício e o homem novamente se aproximar do Senhor. Os sacrifícios de animais foram ordenados por Deus, para que tal pessoa pudesse experimentar o perdão dos seus pecados. O animal servia como um substituto. Ele substituía os pecados, a ira de Deus ia sobre o animal. Serviu como um substituto. Ou seja, o animal morria no lugar do pecador. Por isso, o sacrifício. Os sacrifícios são oferecidos para fazer expiação, ou seja, os pecados dos fiéis são perdoados e eles estão outra vez em paz com Deus. Por isso era necessário o sacrifício, para que novamente o homem tivesse acesso a Deus, tivesse seus pecados perdoados. E a segunda pergunta que pode surgir é, então para que Jesus, então, se sacrificou por nós? Podia ser sempre aquele animalzinho, né? Por que Jesus se sacrificou por nós? Todos pecamos. Adão e todos que vieram depois dele se tornaram escravos do pecado e da morte. E para nos libertar, alguém teve que pagar o preço. Alguém teve que resgatar. Alguém teve que se sacrificar. Para que o homem tivesse acesso direto, novamente, ao Pai. Sem que fosse necessário sempre sacrificar um animal. Alguém tinha que pagar esse preço para sempre. E esse alguém foi Jesus. Eu vou ler 1 Timóteo, se você puder abrir, até eu achar aqui, dá tempo de você também abrir. 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira carta ao Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. 2, 5 e 6. Diz assim: porque há um só mediador entre Deus e os homens. Também há um só Deus. Esse mediador é Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Jesus se entregou, se sacrificou, para que você tivesse acesso direto ao Pai. Era necessário ter um resgatador. Jesus veio cumprir essa missão, de pagar, de resgatar, de restaurar aquilo que o pecado destruiu. De romper esse abismo que ficou entre o homem e Deus. Jesus veio e falou, não, está pago de uma vez por todas. Eu serei o sacrifício eterno. Ele deu a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Para mostrar para os irmãos na Bíblia, onde está tudo isso que eu estou falando. Marcos capítulo 10, versículo 45.
diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por que Jesus? Nenhum outro faria isso. Nenhum outro faria isso. Jesus fez isso por amor a você. Jesus fez isso por amor a todos. Ele pagou o preço. Está lá, ó. Está pago. Acabou. Não precisa mais ficar fazendo sacrifício. Eu fiz com a minha própria vida. Acabou, está pago. Está pago. Ele foi o sacrifício supremo e eterno. Está pago, está pago. Sacrifício supremo e eterno. João 1,29. Anda um pouquinho mais com a sua Bíblia. João 1,29. João 1,29 diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi o sacrifício eterno, ele foi o Cordeiro eterno, não precisava mais ir lá pegar o bichinho, o cordeiro, fazer sempre aquele sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que acabou com esse abismo. O pecado não te domina mais, porque Jesus já pagou lá, falou, acabou. Em mim agora eles são livres, em mim agora eles têm acesso ao Pai, em mim agora eles podem vencer. Eles podem vencer. Seu sangue nos purifica de todo pecado. Mais um pouquinho. 1 João, lá no final. 1 João 1,7. 1 João 1,7. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ninguém podia fazer o que Ele fez, por isso foi Ele. Por isso foi Ele. Jesus fez isso por você, por mim, por todos nós. A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 9 a 14... eu não ia ler, não vou ler. Já que estamos no dia da Bíblia, vamos ler todos os versículos que eu falar. Capítulo 10, volta um pouquinho na sua Bíblia. Capítulo 10, versículo 9. 9 a 14, diz assim: então acrescentou: eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Meus irmãos, Ele pagou o preço e ponto final. Ele veio e falou, está carimbado. Minha vida, o meu sangue vai ser o sacrifício eterno. Eu sou o sacrifício. O que nós ouvimos através da Nádia, no Salmo 22, você pode falar, nossa, tadinho de Jesus, sofreu. Será que ele tinha uma outra escolha? Por que ninguém pulou na frente? Por que Deus não fez nada? Por que ele não saiu correndo? Porque Jesus sabia da missão dele e veio cumprir essa missão, e cumpriu essa missão, e você não vai ler em momento nenhum ele reclamando, murmurando ou tentando mudar a história. Ele podia. Mas sabe por que ele não fez? Sabe por que Jesus não mudou a história? Por que Jesus não fugiu? Por que Jesus não tentou ali articular de uma forma onde ele não sofresse tanto? Porque ele estava pensando em você.
Ele estava pensando em você. Quando ele fez o que fez. Quando ele se sacrificou. É em você que ele estava pensando. Por amor, ele, sem merecer, se rebaixou, vindo como homem. Deus se fez homem por amor a você. Ele se rebaixou por amor a você. Ele sofreu em nosso lugar por amor. Ele foi crucificado em nosso lugar por amor. Se sacrificou em nosso lugar por amor. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 45. 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, porém, é espírito vivificante. Quem é esse segundo Adão? Jesus. Agora o versículo 21 e 22, no próprio capítulo 15 de 1 Coríntios, diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha que maravilha. Olha que presentão. Ele fez tudo isso por amor. Sem dúvida, o sacrifício de Jesus por você, por mim, todos nós, foi o melhor presente de Deus para a humanidade. Esse sacrifício foi o maior e melhor presente que você poderia receber na sua vida. Então a terceira, ou quarta, não lembro, e última pergunta que eu faço é a seguinte: como você tem respondido a tudo isso? Como que você tem respondido a esse sacrifício de Jesus? Como você tem respondido a esse presente chamado Jesus, que se sacrificou por amor a você? Como você tem vivido a sua vida? O que você tem feito com o que Ele fez por você? E aí? Você acha mesmo que você pode viver a sua vida de qualquer jeito? Você acha mesmo que você pode, que você tem um direito, aliás, de ligar para Jesus, de se importar com as coisas de Jesus, só quando você está afim? Você acha justo isso? Você acha que é certo isso? Ele não merece nada menos do que o nosso melhor, por tudo que Ele fez por nós, pelo sacrifício dEle por nós. Como você tem respondido ao sacrifício de Jesus naquela cruz por você? Por você. Isso me dá muita vergonha, porque o amor dele me constrange. O amor de Jesus me constrange todos os dias, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, e sempre que eu lembro quem Ele era, para onde Ele veio e o que Ele fez, eu fico muito constrangido com isso, muito. Não tem como eu viver a minha vida de qualquer jeito, não tem como eu responder a Ele de uma forma diferente do que aceitá-lo como meu Senhor, como meu Salvador, como o Rei da minha vida. Não digo isso só aqui dentro da igreja, no meu trabalho, na minha escola, com os meus vizinhos, no supermercado,
na fila do banco. Ele merece o meu melhor. Eu gostaria de orar com você nessa hora. Eu quero que você saiba que eu não vou orar apenas por você. Eu também vou orar. Porque eu sei que eu preciso responder a esse sacrifício de uma forma diferente da que eu tenho respondido. Eu sei que eu preciso mudar o meu modo de agir, porque não é justo com o que Ele fez por mim, que Ele se sacrificou por mim. Deus enviou esse maravilhoso presente. Eu duvido que se você ganhasse o presente que você sempre quis, você sempre sonhou, você tratasse esse presente de qualquer jeito. Eu duvido que se você ganhasse aquele carro zero, você ia largar ele para o canto. Eu duvido, se você ganhasse aquela casa nova, aquele apartamento na beira da praia, maravilhoso, você não ia estar nem aí. Duvido, se você ganhasse aquele iPhone, sei lá, 10, 11, sei lá, em qual número que está isso. Você ia pegar e ia jogar longe. Eu duvido. Você ia tratar aquilo com todo carinho do mundo. É ou não é verdade? Por que diante desse presente chamado Jesus, você trata ele de qualquer jeito? Você vive de qualquer jeito. Você não dá importância, não dá valor. Por que eu tenho feito isso? Por isso eu quero orar. Se você entende que precisa orar junto comigo, então abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com aquele que merece, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Agora vocês conseguem entender quando nós aqui na frente falamos que tudo é dele, tudo é por ele, que a ele a honra, a ele a glória e a ele o louvor? É por causa disso. É porque ele merece. É por isso que a gente canta a ele a glória, a ele o louvor, só o Senhor é digno. Por causa disso, porque ele realmente é. Porque o que ele fez, você não faria. O que ele fez, ninguém faria. Ninguém. Ele fez. Ele fez por amor a você. Então quando você fala, Senhor, ao Senhor a honra, a glória, o poder, é porque Ele merece isso. Ele merece.